Olá! Continuando a resolução das questões de matemática financeira da prova do concurso do Banco do Brasil 2021, vamos agora à prova C. Lembrando que na descrição do vídeo e também nos comentários fixos, vocês encontram o link para o curso completo de matemática financeira pela plataforma Hotmart. Também na descrição do vídeo, vocês encontram a prova em formato PDF para que possam acompanhar a resolução ou mesmo resolvê-la antes. São as questões de 26 a 30. Vamos iniciar. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000 que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Temos aí as alternativas. Bom, eu gosto às vezes de descrever em etapas, né? Isso facilita o entendimento e, em geral, é sugerido para quem está começando a estudar matemática financeira. Depois acaba que você ganha praticidade e faz um pouco mais direto. Então, eu optei por resolver essa primeira bem detalhada mesmo, passando por essas etapas. E quais são elas? A primeira é ler pelo menos 2 vezes. Quando você lê a primeira vez uma questão, você não pode estar preocupado com detalhes. Você vai olhar, por exemplo, que se trata de uma aplicação que vai gerar um valor e algo essencial, que trata-se de juros simples. Se na primeira leitura você já percebeu isso, já está ótimo, porque agora você lê uma segunda vez e aí você extrai os detalhes. E a gente já passa para o que eu chamo de segunda etapa. O que cada valor representa? Então eu vou ler de novo aqui devagar, só que agora a gente já vai especificando o que cada valor vai nos dizer. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Esse valor futuro é o quanto ela vai precisar, somando o que ela aplicou mais os juros. É o montante. Então eu poderia dizer que esse montante M é R$ 1.300. Eu vou trazer essa informação para cá. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000 que será aplicado, então esse é o valor que ela tem para aplicar hoje. É o que chamamos de capital. Em geral a gente usa a letra C. R$ 1.000. Sabe-se ainda que ela vai aplicar uma taxa de 1,5% ao mês. Em geral a gente chama da letra I. 1,5% ao mês. E finalmente ele quer saber quanto tempo ou quantos meses vai levar. Para quem usar a fórmula com o tempo como N, usa N. Quem chama de T, usa o T. Vai ser a mesma coisa, ele quer esse valor em meses. Isso aqui seria o que eu chamo de segunda etapa. Então já lemos pelo menos 2 vezes e já extraímos os detalhes, o que cada valor representa. Agora, uma terceira etapa importante que alguns se esquecem é verificar a questão das unidades. O que vocês vão perceber? Que a taxa está ao mês e nós queremos o N em meses. O que isso quer dizer na prática? Que se eu simplesmente aplicá-lo em alguma fórmula e resolver, a unidade já vai estar correta. Em exercício onde ele te fornece a taxa e também o prazo, isso é essencial essa observação. Exatamente porque se estiverem unidades diferentes, você não pode jogar a fórmula. Você tem que fazer alguma transformação. No nosso curso a gente aprende isso aí bem detalhado. E a terceira etapa, que seria exatamente, se necessário, fazer essa transformação. No nosso caso não vai precisar. A quarta etapa é escolher alguma fórmula, né, que a gente conheça, alguma maneira de resolver. E aí eu vou dizer para vocês, gente, existe fórmula que relaciona montante e capital em regime de juros simples. Mas existe uma fórmula ainda mais fácil, que é a fórmula do juro. Né? E da maneira que eu estou ensinando, eu coloquei como juro capital vezes taxa vezes prazo sobre 100. Por que eu coloquei esse sobre 100? Para a minha taxa poder ser colocada em porcentagem e não em fator unitário. Né? Então eu posso colocar ela aqui em porcentagem, já vai dar certo. Mas e aí, eu não tenho juro? Indiretamente eu tenho. E é isso que eu quero mostrar, o jeito mais fácil de resolver essa questão. Se eu tenho um capital de 1.000 e sei que eu quero ter 1.300, que juro, então, eu vou precisar obter nesse período para chegar no montante? É só subtrair 1.300 menos 1.000. Na verdade, juro, independente de ser simples ou composto, é sempre a diferença montante menos capital. Ou seja,
embora não estivesse explícito aqui no enunciado, era muito fácil perceber que o juro aqui é de 300. E, gente, só para não esquecer, tá? Estamos em regime de juros simples, porque o exercício estipulou dessa forma. Agora, a última etapa é substituir e resolver, tá? Seria já a fase final da resolução da questão. Então, nós vamos ter esse juros simples que acabamos de determinar que é 300, igual ao capital de 1.000, vezes a taxa, e aí nós já temos a taxa, na verdade, ela é 1,5, e como eu coloquei a fórmula com esse 100 embaixo, eu jogo exatamente 1,5 mesmo, vezes o n que nós não conhecemos, e isso dividido por 100. Para facilitar, já vou cortar aqui 2 zeros em cima e embaixo, multiplicação com divisão, embaixo ficou só 1, então ele desaparece, né, elemento neutro. Minha expressão ficou ainda mais simples, ficou 300 é igual a 10 vezes 1,5 vezes n. Eu tenho o costume de sempre trabalhar com a variável do lado esquerdo, então eu gosto de inverter tudo ao mesmo tempo quando ela está do lado direito, a variável aqui é o n. Então, minha sugestão, se 300 é igual a 10 vezes 1,5 vezes n, então 10 vezes 1,5 vezes n será 300. E aí eu não tenho necessidade de mudar nenhuma operação ou sinal, exatamente porque eu inverti tudo ao mesmo tempo. Gente, 10 vezes 1,5, multiplicar por 10 é só dar uma casa para a direita. Se você não soubesse, podia multiplicar, mas o fato é que isso aqui dá 15. Então eu cheguei que 15 vezes n é igual a 300, e finalmente esse 15 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então temos aqui que o n é 300 dividido por 15, que vai dar 20. Como a nossa taxa estava ao mês, nosso resultado já sai em meses. Isso aqui já é a resposta, né? Temos aí uma alternativa, que é o gabarito da questão, que no nosso caso é a letra C. Em 20 meses, no regime de juros simples, a 1,5% ao mês, R$1.000 se tornarão 1.300. Bom, como eu falei no início, eu posso usar essa estratégia de passar por etapas detalhadas em todo exercício, mas como um concurso tem a limitação do tempo, o ideal é que você treine e que isso se torne algo tão natural que você já nem enxergue essas 5 etapas, embora na prática você esteja resolvendo. É importante ler pelo menos 2 vezes, é importante identificar mesmo que não escreva, é importante verificar essa questão da transformação, né? Muita gente erra questões por causa disso, prazo e taxa na mesma unidade. E depois é importante saber que fórmulas utilizar e finalmente conseguir resolver. Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$1.000 em um montante de R$1.240 em um período de 1 ano? Gente, perceba que essa questão é até um pouco parecida com a anterior, porque olha, eu já identifiquei que trata-se de juros simples, que existe um capital no início e um montante no final. Posso escrever o que é cada coisa, como eu fiz no anterior, e posso fazer mais direto também. Nesse caso, eu vou até escrever aqui, só para poder reforçar um pouquinho tudo que eu já ensinei. Então, vejam, você tem aqui um capital de 1.000. Você tem um montante de 1.240. E aqui já até antecipando um pouquinho, se eu subtrair os dois, eu tenho juro. Então é muito simples, olha, 1.240 menos 1.000. Isso aqui vai ser útil porque a forma de juros simples é mais tranquila de utilizar. Na verdade, o juro obtido vai ser R$240. Além disso, ele fala que o período vai ser 1 ano. Então nós temos um n igual a 1 ano. Ele quer saber a taxa. E a primeira dúvida que queria surgir é, essa taxa, eu vou encontrar ela em ano, em meses, porque as alternativas eles são diversas. Gente, você escolhe. Se você deixar o n igual está aqui, como 1 ano, você vai achar a taxa em ano. Aí depois a gente comenta, se for necessário transformar, eu vou explicar isso no final. Outra alternativa seria passar 1 ano para 12 meses e encontrar uma taxa em mês. Mas por que não compensa? Porque nós temos alternativas em meses e em anos. Então, de todo jeito, no final, eu ia ter que pensar em transformar, caso eu não adivinhasse, né, se a resposta final, a alternativa correta, estaria em meses ou anos. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que você escolhe. No caso, eu vou deixar em ano mesmo. E como eu já subtraí montante e capital, já tenho juro, eu vou usar aquela fórmula mais tranquila de juros simples. J é capital vezes taxa vezes prazo dividido por 100. Então, esse nosso juro de 240 será igual ao capital de 1.000 vezes a taxa que nós não conhecemos, vezes o prazo que é 1, dividido por 100. Posso cortar 2 zeros aqui em cima e embaixo, fica uma expressão ainda mais simples, que 240 é igual a 10 vezes I
vezes 1. Posso inverter tudo ao mesmo tempo, então 10 vezes I vezes 1 é 240. Bom, mas 10 vezes 1 dá 10, então na verdade 10I é 240. E esse 10 que está multiplicando eu posso jogar dividindo para o outro lado. 240 dividido por 10, posso até cortar aqui o zero, ficou 24 por 1, ou simplesmente 24. Bom, embora seja uma questão simples, agora vem o grande ponto que pode ter pegado algumas pessoas. Esse 24 está em porcentagem ou não? Está em ano ou está em mês? Bom, vamos entender isso. Quando você pegou a fórmula, você tinha a opção de colocar esse 100 aqui embaixo, alguns conhecem assim, e alguns conhecem a fórmula simplesmente como C vezes I vezes N, ou até como C vezes I vezes T, a mesma coisa. Quem utiliza a fórmula desse jeito aqui, C e T ou C e N simplesmente, vai encontrar uma taxa em fator unitário. O que significa isso? Que para transformar em porcentagem eu vou ter que multiplicá-la por 100 no final. Quem utiliza a fórmula do jeito que eu tenho ensinado, já com esse 100 aqui embaixo, e eu faço isso quando é juros simples, tá? Nos compostos eu não faço, mas os simples eu faço. O que vocês vão perceber? Que essa taxa já sai em porcentagem. Então, como eu utilizei essa fórmula aqui, a minha taxa já saiu em porcentagem. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu tinha a opção de usar o N em ano ou de passar para meses. Eu deixei em ano. Então, na prática, eu encontrei uma taxa ao ano. Gente, cuidado com isso, tá? São detalhes, mas que fazem toda a diferença, principalmente aqui nessa questão. Bom, e nós vamos procurar a alternativa. Nós temos 24% ao ano aqui. Cuidado, 24% é muito diferente de 0,24%. Então, nós não temos. Nós não temos essa taxa ao ano em porcentagem. Eu até poderia dividir ela por 100 e dizer que ele é o mesmo que 0,24, só que agora sem a porcentagem, ao ano. Só que nós também não temos essa alternativa aqui. Então, me resta agora passar para meses. Eu vou passar ele em porcentagem mesmo. Gente, como é que eu passo uma taxa de juros simples de ano para meses? É só você dividir por 12. Então, essa taxa de 24% ao ano, se eu dividir por 12, vai virar 2% ao mês. Mas, gente, muito cuidado. Eu só posso dividir essa taxa de maneira direta quando é juros simples. Em juros compostos, existe uma fórmula exponencial para transformar a taxa. No curso a gente aprende. Então, aqui eu só estou fazendo isso daqui diretamente, dividindo por 12, porque trata-se de regime de juro simples. Jamais se esqueçam disso. Bom, e agora? Eu tenho a alternativa 2% ao mês? Não, não tenho. Então, agora eu vou tentar passar para o fator unitário. Eu vou dividir por 100. Aí sim, eu vou chegar em 0,02 ao mês. Não está em porcentagem. E essa alternativa nós temos. A resposta está na letra A. Então, eu digo que essa questão, na verdade, a parte do cálculo dela era bem simples. O cuidado maior era você aqui no final saber transformar essa taxa e saber essa diferença de trabalhar em porcentagem ou trabalhar em fator unitário. Mas o gabarito está aí, resposta letra A. Uma pessoa faz um financiamento no valor de R$10.000 em 10 vezes a uma taxa de juros de 4,9% ao mês, sendo que o financiamento usa o sistema de amortização constante. Qual é o valor em reais a ser pago na 7ª prestação desse financiamento? Um comentário rápido aqui, só para aproveitar e falar um pouquinho da teoria. Os sistemas mais comuns de financiamento, os que costumam cair em concurso, são o sistema francês, que a gente conhece como sistema Price, e o sistema de amortização constante. Diferença básica entre eles. No sistema francês ou Price, as prestações são fixas. Não é o caso desse exercício, porque esse exercício fala que usa o sistema de amortização constante, que às vezes a gente chama como SAC. E o próprio nome diz, as amortizações são fixas. Mas e aí, o que é amortização? Só para passar também por essa teoria. Gente, quando você paga uma prestação, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte você usa para pagar juros, e não dá para fugir disso. E o que sobra é o que você amortiza. O que é amortizar? É reduzir a dívida. Então, só para exemplificar, se você tinha uma dívida de 1.000, pagou uma prestação de 100, mas desses 100, 20 eram juros e 80 era amortização, é como se você tivesse pago apenas 80 da própria dívida.
tá? O resto são só aqueles acréscimos, né, aqui naturais que surgem aí do financiamento. Então essa lógica vale para os dois sistemas. O único detalhe é que no sistema Price as prestações são fixas e no sistema SACA as amortizações são fixas. E aí você faz com que tenha prestações que vão diminuindo, já que o juro vai diminuindo com o tempo, à medida que a dívida também se reduz. Bom, eu nem precisava saber tudo isso para resolver a questão, só aproveitei aqui o momento para fazer um breve comentário. Bom, vamos lá, vamos resolver efetivamente a questão. Ele fala que o valor que financiou foi 10 mil. Isso aqui é como se fosse um valor inicial, tá? Um capital no início. Né? Esse capital que você pegou emprestado seria então de 10 mil. Acontece que ele vai ser pago em 10 vezes. Então a amortização constante no sistema de amortização constante é dividir esses 10 mil do capital pela quantidade de prestações que serão pagas, dividido por 10. Então nós vamos ter nesse exercício uma amortização de R$1.000. Agora, cuidado, gente. Não quer dizer que a prestação é de 1.000, a prestação é maior, porque ele tem que pagar os R$1.000 de amortização mais os juros daquele período. Mas o que é mais importante aqui, e que vai nos ajudar a resolver mais rapidamente a questão, é saber que se você amortiza R$1.000 a cada prestação paga, o seu saldo devedor vai se reduzindo em R$1.000 período a período. Então, só para vocês entenderem, quando ele pagar a primeira prestação da prestação, né, e eu não estou discutindo nem o valor dela, parte dela foi para amortização. Quanto? 1.000. Porque a amortização é constante nesse sistema. Então, se ele tinha um saldo devedor, né, que era de 10 mil, vou chamar de SD aqui, de saldo devedor, que era de 10 mil e amortizou 1.000, quanto ficou o saldo devedor ao final da primeira prestação? 9.000. Aí ele pagou a segunda, amortiza 1.000, o saldo devedor que era 9, amortizou 1.000, virou 8. Vocês vão entender onde eu vou chegar daqui a pouco, tá, gente? Por que eu continuo? Porque ele quer saber na sétima prestação. E como é bem rápido para fazer, eu achei que valia a pena mostrar uma a uma. Tá? Mas é bem rapidinho, olha só. Na terceira, amortiza 1.000. Então, 8.000 menos 1.000, 7.000. Na quarta prestação, amortiza 1.000. 7.000 menos 1.000, 6.000. Aqui em cima está com 0 a mais, tá? Deixa eu tirar aqui. Na quinta prestação, a amortização é 1.000. 6.000 menos 1.000, 5.000. Isso após o pagamento. Sexta prestação, amortizou 1.000. E perceba que eu nem estou preocupado com o valor da prestação ainda. Então, 5.000 menos 1.000 dá 4.000. Chegamos na sétima, que é o que o exercício pede. Ele pergunta qual o valor da prestação. Bom, a prestação vai ter amortização mais juros. A amortização já sei que é 1.000. E os juros? Gente, juros sempre será a taxa aplicada ao saldo devedor do período anterior. É uma questão de justiça. Eu só vou cobrar juro do que a pessoa ainda deve, não do que já foi pago. Então, esse juro vai se aplicar à taxa, e nem tínhamos usado essa taxa de 4,9%, em cima daquele saldo anterior de 4.000. Uma forma de fazer isso e montar é pôr 4,9 por 100 vezes 4.000. Posso cortar 2 zeros aqui. 4,9 vezes 40, tá, gente? É o mesmo 49 vezes 4. Vai dar R$196. Bom, mas já tinha dito para vocês que uma prestação, que eu vou chamar de prestação 7, ela é a soma da amortização mais juros. Então, R$1.000 de amortização mais juros de 196. Então, chegamos na resposta que essa prestação 7 é, na verdade, R$1.196. E essa resposta vocês têm aí nas alternativas. É a letra D. E é o gabarito dessa questão 28. Na sétima prestação, você tem R$1.000 de amortização, 196 de juros, totalizando uma prestação de R$1.196. Bom, aqui alguns alunos sempre me perguntam, tem uma maneira de fazer mais direto sem passar por todas as prestações? Porque imaginem, se ao invés de serem 10, fossem 100, e eles quisessem saber, por exemplo, a 53ª. Realmente, existe uma maneira mais direta, que é você saber que o saldo devedor de um período T qualquer é a diferença capital menos amortização vezes o período T.
Então, por exemplo, para saber que o saldo devedor da sexta prestação era 4.000, eu podia ter pego 10.000 menos 1.000 vezes 6. Aí ia dar 10 menos 6.000, que dá 4.000. Mas por que eu peguei da sexta e não da sétima? Se ele pediu da sétima? Porque o juro de uma prestação qualquer sempre será a taxa, e aí aqui eu estou colocando em fator unitário, ou então eu coloco sobre 100, vezes o saldo devedor, mais do período anterior, que eu coloquei aqui T menos 1. Então, para achar o juro do 7, eu tenho que aplicar a taxa sobre o saldo devedor do 6. Se eu aplicasse aqui nessa fórmula, eu chegaria mais diretamente a esses valores. Só que esse exercício, eu achei mais interessante mostrar o passo a passo, até para mostrar a teoria, e também porque não eram tantas prestações e o valor a subtrair era 1.000, que é um valor fácil de fazer, dá para fazer de cabeça, tá? Mas chegaria na mesma resposta. Fica como opção. Em uma carta aos clientes, um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de R$ 8.200 líquidos após 2 anos, para quem aderisse, investindo inicialmente R$ 5.000. O valor líquido pago é obtido após descontados R$ 250 de taxas e impostos. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgaram interessante acrescentar a taxa de juros compostos usada no cálculo do valor bruto, isto é, sem o desconto. Qual é o valor da taxa anual que deve ser acrescentada na carta? Bom, nessa primeira leitura a gente percebe já da questão do investimento, que tem valor inicial, valor final, e ainda um detalhe, taxa de juros compostos. E tem que sempre procurar essa informação para não se perder. Então, o que nós vamos fazer aqui é aplicar a fórmula de juros compostos relacionando montante, capital, taxa e prazo. Então, vou ler mais uma vez agora para poder pegar as informações. Ele fala que a pessoa que investir vai receber um montante de R$ 8.200 líquidos, mas que esse valor líquido é após descontados 250 de taxas e impostos. Então, na verdade, ele tem que conseguir o valor de um montante que seria os 8.200 mais os 250, porque aí depois desconta e ele pega os 8.200. Mas o cálculo do juro tem que levar isso em consideração. Então, 8.200 mais 250 vai dar 8.450. Ele vai ter que aplicar aqui um valor de 5.000, né? O valor investido inicialmente. Isso aqui é um capital, é o valor hoje. E ele fala que só ocorre após 2 anos. Esse aqui é o nosso prazo N. Ele quer saber qual é a taxa, então vou colocar essezinho aqui. Detalhe, se eu deixar o N em ano, eu vou encontrar uma taxa ao ano. E é exatamente o que ele pede, a taxa anual. Só para aproveitar aqui também, né, eu sempre aproveito para explicar mais alguma coisa. Se ele pedisse a taxa mensal, a minha sugestão era que você já transformasse o N para meses. Porque se você resolvesse em ano e depois achasse a taxa ao ano e quisesse transformar para mês, você não poderia fazer isso de forma direta, só dividindo por 12. Em juros compostos, a transformação é feita por uma fórmula exponencial. Então seria muito mais fácil já deixar o N na unidade da taxa que você deseja. A boa notícia aqui é que o N está em ano e ele quer a taxa anual. Não há necessidade de transformar. Substituindo na fórmula, eu vou ter então que montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Essa é a fórmula mais básica aí que a gente tem que saber de juros compostos. Com um detalhe, essa taxa está em fator unitário. Eu gosto de deixar isso claro porque se eu tenho uma taxa em porcentagem, eu vou substituir aqui, eu tenho que dividir por 100. E quando eu vou encontrar a taxa, que é esse caso, ela vai sair em fator unitário e eu tenho que multiplicar por 100 para ela virar porcentagem. Né? Eu poderia acrescentar o 100 aqui na fórmula, mas eu acho que complica. Eu prefiro trabalhar com ela dessa maneira. Então agora eu vou substituir e resolver. O nosso montante, 8.450, será igual ao capital de 5.000, vezes 1 mais a taxa, e nós não sabemos qual é a taxa, o objetivo é esse, encontrá-la, mas sabemos que o N é 2. Eu gosto sempre da variável, de colocar a variável do lado esquerdo, então eu vou inverter tudo ao mesmo tempo. Se 8.450 é igual a tudo isso é igual a 8.450, não preciso mexer em operação ou sinal. Bom, posso passar os 5.000 dividindo para o outro lado. E posso cortar um zero aqui já de cara para facilitar. Então, eu vou ter agora aqui 1 mais i ao quadrado
é 845 dividido por 500. Bom, gente, eu achei que aqui não valeria a pena dividir, chegar no valor decimal, sabendo que no próximo passo, esse 2 da potência vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, qual a maneira mais fácil aqui? É possível fazer fatorando 845 e o 500, e tentar colocar tudo em potência de 2 para depois cortar com a raiz. Ou, nesse caso, dá para perceber facilmente que são divisíveis por 5, porque termina com 5 ou 0. E vai facilitar bastante, quem enxergou isso teve mais facilidade. 845 dividido por 5 dá 169. E 500 dividido por 5 dá 100. E agora, se eu fatorar esse 169, vou perceber que ele é, na verdade, o 13 ao quadrado. E aí essa estratégia também vai ajudar. E de uma maneira ainda mais fácil, 100, se eu fatorar, vai dar 10 ao quadrado. Isso vai facilitar no próximo passo, porque eu vou passar esse 2 como raiz. E olha só o que acontece. Eu vou ter que 1 mais i é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Eu poderia desmembrar em duas raízes. O fato é que eu vou cortar a raiz de cima com o quadrado, vai ficar só 13. E embaixo eu vou cortar a raiz com o quadrado de baixo, vai ficar só 10. Eu vou continuar daqui por causa do espaço. Então eu vou ter agora que 1 mais i é 13 dividido por 10, que dá 1,3. Passo 1 subtraindo por outro lado e vou encontrar uma taxa de 0,3. Como o n está em ano, esse valor está ao ano. Com detalhe, não está em porcentagem. Se a gente observar aqui as alternativas, todas elas estão em porcentagem. Então é só multiplicar por 100. Que é o mesmo que andar duas casas para a direita. Resposta, 30% ao ano. Essa resposta vocês têm no gabarito na letra E. Uma pessoa deixou de pagar a fatura do cartão de crédito, de modo que, após 2 meses, o valor inicial da fatura se transformou em uma dívida de R$ 26.450. Nunca foram feitas compras parceladas e não foram feitas compras adicionais durante esses 2 meses. Considerando-se que foram cobrados indevidamente juros compostos de 15% ao mês e que, por determinação judicial, o valor inicial deva ser reconsiderado para uma nova negociação entre as partes, o valor inicial da dívida era D. Bom, já li aqui, vi que tinha um valor final, né? Já vi aqui que são juros compostos, tem essa informação, né? Fala de uma taxa de juros compostos. Então, vou resolver com aquela relação mais direta em juros compostos, que montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo N. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho montante, né, já cobrados os juros aí, que tinha dado 26.450. Tenho fornecido a taxa que foi cobrada, que é 15% ao mês. E sei qual foi esse prazo. Isso ocorreu após 2 meses, que é o prazo M. Queremos saber qual é o capital que deu origem a essa dívida para que possa ser feita a renegociação de acordo com o enunciado da questão. Gente, alguns detalhes aqui. Observar se a taxa e o prazo estão na mesma unidade. Se não tiverem, mexa no prazo, porque é uma relação direta. No nosso caso, olha, taxa ao mês, prazo em meses, não preciso transformar. Por outro lado, essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, ela considera a taxa em fator unitário, ou seja, esse 15% é, na verdade, 15 por 100, que dá 0,15. É uma opção, eu prefiro trabalhar com a fórmula desse jeito. Substituindo e resolvendo, esse montante, 26.450, é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, que é 0,15, elevado ao prazo, que é 2. Quando a variável está do lado direito, eu gosto de inverter tudo. Então, eu vou colocar aqui capital vezes 1 mais 0,15 ao quadrado é igual a 26.450. Bom, acontece que dentro do parênteses eu vou ter que somar 1 mais 0,15, que vai dar 1,15, está ao quadrado, igual a 26.450. Já que eu não fiquei buscando muita alternativa não, tá? Eu montei a continha, 1,15 vezes 1,15, né? Eu não vou fazer aqui para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu fiz à mão para ver que era viável.
e cheguei ao valor de 1,3225, que será igual a 26.450. E aí esse 1,3225 eu passei dividindo para o outro lado. Cheguei nessa expressão, 26.450 dividido por 1,3225. Gente, a mesma coisa. Eu fiz esse cálculo aqui, vou até mostrar para vocês como eu montei, para também comentar que era viável fazer, não era nada de outro mundo. Olha só, se eu montasse essa continha aqui embaixo, primeira coisa que eu sugeriria, tirar essa vírgula. Então eu teria que andar 4 casas para a direita aqui. Então eu teria que acrescentar aqui 4 zeros. Isso passa a ficar meio apertado, mas eu vou colocar. E aí eu faria essa continha, né, fazer essa divisão. O que vocês vão perceber, gente? Que esse 26.450 é o dobro desse 13.225. Ou seja, se eu puser um 2 aqui, eu já zero toda essa parte aqui. Ó. Pronto, agora é só acrescentar os outros zeros, que são 4. Olha só, chegamos ao valor de 20 mil. Nem foi tão difícil assim. Né? Então, esse capital inicialmente era de 20 mil, sofreu os acréscimos, e a pergunta do exercício era exatamente essa, o valor inicial da dívida. Já temos o gabarito, o valor inicial da dívida era 20 mil, e essa resposta vocês encontram na letra C. Com isso, fechamos a correção de mais uma prova de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil 2021. É interessante aí, para quem quiser estudar um pouco mais e quiser pelo menos conhecer, vocês têm o link para o curso completo de matemática financeira, que foi voltado ao Banco do Brasil de 2021, mas tem exatamente o mesmo conteúdo do edital de 2023, então pode ser usado. Vocês têm o link, podem conhecer um pouco mais. Espero estar ajudando aí no estudo de vocês. Continuem firmes. Um grande abraço.